Fala galera, meu nome é Lucas, com mais um vídeo aqui comentando sobre o capítulo 1074 de One Piece, trazendo as minhas opiniões, falando ali sobre o novo visual do Zoro, sobre os novos pacifistas, sobre um traidor, um possível traidor, o destino final da Vivi. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando pela história de capa, nós temos ali o Jade, o Queen e o Caesar brigando e nos mostrando que eles nunca foram amiguinhos. Eles sempre trabalharam porque precisavam trabalhar juntos, mas sempre que dava ali eles estavam brigando entre si. E nunca o Vegapunk estava ali no meio dessa confusão. Será que isso quer dizer alguma coisa relacionada ao Vegapunk ser uma boa pessoa de fato ou a não ser uma boa pessoa? O Oda está querendo nos enganar? Eu vou falar mais um pouco sobre isso quando for falar sobre o traidor ou possível traidor que tem ali em Egghead. Mas começando realmente o capítulo, nós temos que foi apresentado um novo pacifista. Um pacifista que é chamado de Mark III, que é até o nome do capítulo. Ele tem uma roupa diferente e novos poderes. A gente vê ele ali com um tipo de um escudo que me parece muito com aquelas bolhas de Sabaody, uma mistura de bolhas de Sabaody com aquele poder da Big Mom de retirar a alma, tudo ali em um pacote só. E esse escudo ele é interessante porque ele reverte, protege e rebate os ataques direcionados a ele. E aí, esse aqui é um poder muito legal, a gente não sabe se é só isso que esse é um novo poder ou só esse é o novo poder desse novo pacifista, mas até então é um poder muito bom, que além de proteger, ele até repele ou joga de volta o ataque direcionado para um pacifista. Coisa que não aconteceu lá na Guerra de Marineford. Sempre que eles eram atacados, eles caíam. Por inimigos fortes, um inimigo forte atacou, ele era destruído, não conseguia mais lutar. E agora com esse escudo, ele consegue não só se defender, como rebater também. Então isso é bem interessante. E o Sentomaru ele ordena logo 50 deles para ajudarem os Mugiwaras a zarparem, levando o Vegapunk. A prioridade deles, ou essa é a missão prioridade deles. Fazer com que os Mugiwaras consigam zarpar sem nenhum problema. E aí a gente pensa que pode ter um problema. E qual seria esse problema? Seria o Gorosei chegando na ilha e ter uma autoridade maior que o Sentomaru. Será que ele conseguiria também controlar os pacifistas, dar uma ordem superior a eles? Eu acredito que não, porque a hierarquia de ordem só foi estabelecida para os Serafins. Os Serafins sim, o Gorosei tem a maior ordem e consegue subjugar todas as outras, até do Vegapunk. Mas os pacifistas, que são as cópias do Kuma, eles sempre foram leais ou sempre seguiram só as ordens do Sentomaru. Parece que ele é a maior autoridade em relação aos pacifistas. E aí a gente não viu lá na Guerra de Marineford, por exemplo, os almirantes, os vice-almirantes, dando ordens para os pacifistas, só o Sentomaru. Então eu acredito que esses 50 pacifistas, esses 50 novos pacifistas, na verdade, eles vão ser ali meio que um escudo contra os próprios Serafins que vão estar sendo controlados pelo Gorosei. Mas eles não podem ser controlados por ele, só pelo Sentomaru. Então eu não vejo como um problema, mas sim como uma solução. Vai ser tipo um escudo para que os Mugiwaras consigam zarpar. Um detalhe bem interessante que o Sentomaru percebe é que na verdade tinham vários agentes do governo querendo deixar a ilha. E aí ele se questiona se vai acontecer alguma coisa naquela ilha. Será que nós vamos ter um novo Buster Call, um novo tipo de Buster Call atualizado? Porque aqueles agentes queriam vazar da ilha de todo jeito, só que não conseguiram. E aí o Kizaru tá chegando com vários navios e com o Gorosei. Será que vai ser um novo tipo de Buster Call que vai realmente acabar ou dizimar a ilha? Ou será que é alguma coisa que precede aquela arma que foi utilizada lá em Luluzi? E aí precisa que os navios da marinha circulem a ilha para aquele poder ser direcionado exatamente para aquela ilha, para destruir tudo. Será que isso pode acontecer? Mas os caras estavam tudo cagado, tudo querendo ir embora. Aqui nós vamos lá para Lab Base, onde nós temos o Luffy cansado, depois de percorrer muito atrás ali da Bonnie e do Vegapunk e não encontrar nada. E aqui a gente se questiona, será que todo esse cansaço, porque em vários e vários quadros o Luffy tá com a lingona de fora parecendo o Perospero? Será que isso é um ponto negativo da sua transformação, do seu novo despertar? Porque não era para ser. Quando o cara desperta uma Zoan, ele ganha um boost de poder, mas não é na verdade pra gente considerar como se fosse uma outra transformação do Luffy, um outro guia.
Porque ali o Luffy sim tá gastando muito da sua estamina pra lutar ou pra manter aquela transformação. Mas no despertar não, é algo natural que o usuário de Akuma no Mi deve atingir e isso só traz benefícios para ele. Só que tudo que é demais ou tudo que é exagerado causa um ponto negativo ou causa mal ao corpo da pessoa. O Luffy despertou lá em Wano, utilizou 2 vezes, aqui ele já voltou a utilizar também, não tem um período gigante, um período muito longo de distância, de uma ilha para outra, de um arco para o outro, e o Luffy já utilizou. Então pode ser que por esses excessivos usos, o seu corpo está cansado. E a gente sabe que os usuários de Akuma no Mi utilizam da estamina do seu corpo para utilizar os seus poderes. Quanto mais ele utiliza um poder, mais estamina ele gasta. E, consequentemente, mais cansado ele fica. Então, se o Luffy está utilizando demais, isso pode resultar nesse cansaço que ele está sentindo. Mas que eu vejo que não era para ter, porque o seu despertar foi de maneira natural. E aí nós precisamos falar dessa imagem do Zorão. A gente sabe que o Oda é fanboy do Zoro, não tem para onde correr. O Oda tem os seus escolhidos, só é comparar o design do Sanji com o design do Zoro. Pergunta qual bonequinho vai ser vendido mais, e a gente vai ter certeza que é o do Zorão. Nem só porque o Zoro tem mais fãs, ou tem muitos fanboys, mas porque o design dele deixou ele gostosão, já quero um figurine pra mim. Então a gente sabe que o Oda tem os seus escolhidos. Ele não qualquer coisa pro Sanji, pro Zoro, eu tenho que fazer o melhor design. E é isso, acabou, não tem pra onde correr. Aqui nesse laboratório a gente tem todos reunidos, falando sobre os problemas e como é que eles podem zarpar da ilha. O primeiro problema foi que o Vegapunk original, ele acabou sumindo. A gente não sabe onde é que ele tá. Inclusive as câmeras não pegam ele e a gente pode contar que ele tem o seu poder de invisibilidade. Então não teria realmente como as câmeras pegarem ou verem o que ele tá fazendo se ele não quiser. E aí o segundo ponto é que o escudo está com problema. Então eles não podem sair ainda porque senão eles vão ser atacados pelos lasers. E aí eles não podem sair daquele local enquanto eles não consertarem os escudos. Então eles têm esses 2 problemas que eles têm que resolver. E todos os Mugiwaras, inclusive com os outros Vegapunks, eles vão sair atrás ou procurar o Vegapunk. Inclusive a Nami tá querendo encontrar uns tesouros. Eu tomara que nessa saída ela, o Usopp e o Chopper encontrem várias bugigangas tecnológicas que eles podem utilizar e adicionar ao seu arsenal. A gente sabe que quando existe uma tecnologia nova, o Usopp é o primeiro a querer. Lá em Skype foi os Dials, lá na sua ilha no treinamento foi as Pop Greens, agora pode ser que ele encontre uma outra coisa, não só ele, como a Nami, o Chopper, o Frank. Eu acho que o Frank deve estar amando esse arco, e aí eles podem até se atualizar com novas tecnologias nesse arco aqui. É engraçado que o Zoro, nós temos que encontrar o Vegapunk, então vou encontrar o Vegapunk. E aí o Sanji não deixa, o Chopper chega, a Robin também fala que é bom ele não ir, porque senão vai dar problema. E eles vão ter que acabar procurando o Zoro também, porque ele vai se perder. E o resultado é o Zoro ficar com o Luffy sentado ali, fazendo guarda pro Rob Lute e pro Kaku que estão desmaiados. Eu tomara que esses 2 que estão desmaiados estejam com o Kairoseki. Porque se não tiver, é burrice. Eles vão acordar, já vão para o seu despertar e uma luta generalizada vai começar mais uma vez. Inclusive, não é bom deixar Luffy e Zoro sozinhos. Isso aí é pedir para acontecer uma loucura. Eu não duvido que Rob Lute e Kaku fiquem jogando papinhos nele. Vocês estão aí achando que a gente é pouca bosta? Me solta aqui, pra gente ver como é mesmo. E aí o Luffy e o Zoro vão lá e vão soltar os 2 para que eles possam lutar e mostrar que são superiores. Eu não duvido que isso aconteça. Então, não é bom ou nunca é bom deixar esses 2 juntos em um mesmo local com inimigos. Não é bom. Agora a gente pula lá para o laboratório, mais precisamente para a sala Nikyu, que é aquela sala que tem ali as memórias do Kuma. E a Bonnie conseguiu entrar, a gente vê que ela realmente entra naquela bolha. Não é como se a bolha se desfizesse dentro da sua cabeça, mas é ela que entra e meio que em uma sala onde ela vê todas as memórias do Kuma ou do passado do seu pai. Ela vê um garotinho chorando, mas ela não pode interagir, ela não pode chegar perto. Depois chegam as pessoas que começam a puxar ele para levar ele para um determinado local que ele não quer ir. Ele pede para que essas pessoas matem ele logo, e as pessoas realmente fazem isso.
a gente vê que quando a pessoa é um lixo, o Oda nem desenha. O Oda não faz questão nem de desenhar. A gente só vê ali as silhuetas escuras. E exatamente assim a gente viu com a Baby Five no seu passado. Quando sua mãe deixou ela para trás porque ela era um estorvo. Quando essas pessoas são baixo, o mais fundo que o ser humano pode ir, o Oda nem faz questão de desenhar. A gente também vê ali uns Tenryubitos nesse tipo de silhueta, que a gente não consegue ver exatamente quem é, mas o Kuma, por ser de uma outra raça, ele era requisitado pelos Goroseis para fazer alguma coisa, e isso para ele era quase como se fosse a morte. Por isso que ele disse, não, me mata logo, eu não quero ir pra lá não. E ele grita pedindo socorro e a Bonnie não pode fazer nada. Porque são só as memórias do Kuma. E aí ela cai dessa sala porque ela não tá preparada pra ver. Eu quero saber, eu quero ver na verdade se ela vai ter coragem de entrar de novo pra ver o resto das memórias do seu pai. Pra entender realmente o porquê que ele perdeu suas memórias, que ele se tornou um ciborgue, o porquê que a sua configuração atualmente está fazendo com que ele suba até Maríjois. Será que ele tem que teleportar alguma coisa lá de dentro? Será que ele tem que destruir Maríjois, como aquele robô de 400 anos atrás fez? Ou 200 anos atrás, eu não estou lembrado. Mas é exatamente isso que a gente vê nesse passado. E é um passado bem triste. Não seria a primeira vez que a raça humana ela escraviza uma outra raça para benefício próprio. Os tritões, já foi com os tritões, com 3 olhos, com qualquer raça diferente da do ser humano, inclusive com o ser humano. Quando a gente está tratando ali dos Tenryubitos, eles agem como se todas as outras raças, inclusive a humana, fossem lixo e usam isso, e essa não é a primeira vez que isso acontece. Mas é bastante triste, muito triste mesmo. O Oda ainda dá uma ênfase, a gente voltando lá para o Pitágoras, ele dá uma ênfase para a gente ter um traidor entre as pessoas que estão em Egghead. Será que é uma pessoa nova? Ou será que é alguém ou um dos Vegapunks? Eu já falei, não tem como em um grupo de, 4 pessoas, vamos dizer que são os 4 principais cientistas dos Mets, são o Dr. Vegapunk, o Caesar, o Jade e o Queen. 3 deles serem uma pessoa extremamente lixos, 3 pessoas extremamente lixos, e um deles não ser pelo menos tendencioso para aquele lado. Então eu aposto que o Vegapunk tem um dedinho nisso, mas não é como se ele fosse uma pessoa ruim e ele é o traidor porque ele quer ser morto ou alguma coisa do tipo. Não, eu acho que ele sempre faz tudo ou prioriza sempre os seus experimentos. E quem sabe os Mugiwaras não estão fazendo parte de um experimento dentro dessa ilha. E aí ele tá querendo dificultar ao máximo para que os Mugiwaras não zarpem da ilha, ou que eles tenham que se sacrificar para zarpar da ilha levando o próprio Vegapunk, para que ele confirme um experimento ou qualquer coisa do tipo. Eu não duvido. Inclusive o próprio Vegapunk, o principal, ele tá falando, as câmeras não pegam o corpo original. Por quê? Porque o Vegapunk original pode se tornar invisível. E aí as câmeras não teriam como ver o Vegapunk. Então isso é bem estranho e eu apostaria no Vegapunk original como um, entre aspas, traidor, mas alguém que prioriza os seus experimentos e quer fazer e tirar o máximo proveito deles, na verdade, fazendo com que os Mugiwaras tenham dificuldade para que eles possam zarpar. E aí a gente encerra esse capítulo sabendo o verdadeiro paradeiro da Vivi. A gente imaginava que ela poderia estar com o Sabo, com os revolucionários, mas acabou que não. Ela e o Apple, eles estão no jornal econômico do Morgans. E eu aposto, não sei porquê, que o Apple, ele conseguiu, foi ele quem salvou a Vivi. Depois que o Rei Cobra foi morto, ele foi lá e abocanhou a Vivi e manteve ela dentro da sua boca, dentro do seu corpo, até que eles conseguissem fugir. E aí, como ele foi o responsável por isso, ele tá com medo do governo mundial estar atrás dele agora. Por isso que quando a Vivi fala, ele tá lá olhando por um lado e outro como se tivesse feito alguma coisa. Se ele não tivesse se intrometido, ou se ele não tivesse salvado a Vivi, não teria por que ele ter medo do governo mundial, se ele não fez nada. Então eu acredito que ele foi o responsável por salvá-la e levar para o jornal econômico. E o Oda já tinha nos dado esse spoiler, porque o Apple liga para o Morgans para dar informações sobre o Reverie, mas na verdade ele só queria um asilo. E aí ele deu as informações e levou a Vivi junto com ele. Só que esse aqui é um ponto que me deixa com o pé atrás em relação a Vivi voltar para a história como a gente quer. E no caso, é voltar a navegar com os Mugiwaras. Se fosse, ou se ela tivesse com os revolucionários, seria muito bom.
porque eu acho que depois desse arco agora de Egghead, que vai ser um arco bem pequeno, ou parece que vai ser um arco bem pequeno, os Mugiwaras vão encontrar os revolucionários. Não tem como o Vegapunk entrar para o bando juntamente com todos os seus clones. Não tem como, é muita gente. Ainda mais colocando a Stussy nesse pacote. Não tem como todo mundo entrar para o bando e ir até a jornada final. Então eu acho que pro Vegapunk, ele vai entrar para os Chapéus de Palhas ou vai navegar com eles até a ilha de Kamabaka, onde o Luffy vai reencontrar o seu pai, o Vegapunk vai ficar lá. Pode ser que até uma cópia do Vegapunk ou o original realmente zarpe com os Mugiwaras, mas os outros vão ficar lá. E aí o Luffy vai reencontrar o seu pai, e nesse momento seria um momento em que a Vivi, se tivesse com os revolucionários, poderia entrar para o bando. Só que agora, com o jornal mundial, que é o jornal do Morgans, pode ser que ela encontrou seu novo local. Porque o Morgan só vende fake news, ele só vende histórias aumentadas, e a Vivi, ela pode entrar como jornalista, diminuindo aquelas notícias que o Morgans aumenta. Inclusive ele vai dizer que foi o Luffy que sequestrou o Vegapunk para tirar a culpa do governo mundial, para ele receber um dinheirinho, mas se a Vivi trabalhasse com ele, ela poderia diminuir essa notícia e realmente passar só a verdade. Será que ela poderia ser a pessoa que vai herdar todo esse jornal do governo, esse jornal do mundo de One Piece, para que ela possa realmente passar a verdadeira informação? Acho que esse pode ser o novo destino que seria bem legal para Vivi dentro do mundo de One Piece. E é com esses últimos quadrinhos falando sobre a Vivi que a gente encerra esse capítulo aqui. E eu quero saber as suas opiniões. Vegapunk pode ser o traidor ou tem um outro traidor que a gente ainda não conhece? Estou falando do corpo original. O que você achou do design do Zorão? O Luffy pode morrer utilizando muito o Gear 5? E a Vivi vai entrar ou não pro bando dos Chapéus de Palhas? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!